Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos retornando às nossas lives. Flavinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Acabei de ver o seu recado, depois vou passar para o pessoal. Silvia, boa noite. Ana Paula, boa noite a vocês. Gratidão pela presença. Estamos aqui retornando às nossas lives, né? Tivemos uma interrupção na quarta-feira por conta de uma viagem aqui próximo a São Carlos, né? Ari, boa noite, seja bem-vindo. Mas já estamos retornando, né? Graças a Deus. Clara chegou também aí. Boa noite. Pois eu vou falar para vocês, deixa eu abaixar o volume aqui, senão para a gente não se perder aqui, né? Vou passar um recado da Flavinha. Daqui a pouco, assim que o pessoal chegar, eu vou passar a informação aí. Nós temos um recado da nossa amiga espírita, a Flavinha. Sueli, boa noite, seja bem-vinda você também. Depois eu vou falar também da nossa viagem. Dá licença um pouquinho para eu pegar aqui o meu livro. Opa, tá longe, gente, tá longe. Mas depois eu falo. Will, boa noite, seja bem-vindo. Gratidão pela presença de todos vocês. É sempre uma alegria estarmos aqui nesse ambiente de paz, de harmonia, de tranquilidade, que a gente consegue serenar os nossos corações nesses momentos tão conturbados porque passamos, não é mesmo? Vou mandar os aviõezinhos e a gente faz aquele combinado do sábio, do discípulo espírita, que fala que para cada um de nós, quando estivermos numa live, nós mandarmos para 5 amigos queridos. Bárbara chegou aí também. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. Então vamos fazer isso, vamos fazer o encaminhamento dos aviõezinhos e aí a gente vai, né, dando sequência aqui ao nosso estudo. E conforme o pessoal estiver aqui, eu vou fazer a divulgação da nossa amiga Flavinha, né? Nossa querida Bárbara chegou aí conosco também, né, Bárbara? A Bárbara que é do Ceará, mas está morando provisoriamente, sabe lá por quanto tempo, em Sarzedo, Minas Gerais. Marquinhos, seja bem-vindo também, querido. Gratidão pela presença de vocês. Adriana está aí também com a gente, seja bem-vinda. Então vou mandar aqui os aviõezinhos. A gente sempre comenta, né? Eu achei interessante essa ideia do sábio, não por conta da nossa live, mas toda live que você acha que é interessante, que traz algum conhecimento, que agrega valores, então é para mim também, hein? Para mim também, viu? Clara. E como a gente fala que se a gente vê alguma live que agrega valores, né, nós vamos trabalhar, né, para divulgar. Então, o combinado, né, se vocês quiserem, né? Cidadã do Mundo, muito bem, muito bem. Denise, boa noite, seja bem-vinda. E então, como eu estava dizendo a vocês, a Daniele também chegou conosco. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Preciso falar com você, com a Flavinha também, mas não tive tempo, foi tanta correria que eu vou falar para vocês, né? Mas depois eu vou conversar tanto com a Flavinha como com a Dani, né? Com a Clara já mandei uma rapidinha, assim, uma mensagem rapidinha para ela, mas depois a gente fala. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Denise, a nossa querida Anicinha, seja bem-vinda também. E assim que o pessoal estiver aqui, só de mandar os aviõezinhos aqui, aí eu já vou fixar o comentário, né, que a Clara já deu spoiler, né? Nós já fizemos a divulgação, né? Então não tem porquê, né, não fazer divulgação desse tema muito importante, tá? Esse tema que eu falo que é muito importante para todos nós, né? Vamos lá, deixa eu acabar de mandar esses aviões aqui, gente, que falar em avião, depois eu vou comentar com vocês também. Estive fazendo uma viagem rapidinha, vapt-vupt, né, mas já estamos de volta aqui. Bom, concluído, vamos fixar o comentário, e aí para não acabar esquecendo de fixar o comentário, já viu, né? Aí fica, sumiu meu comentário, está aqui, vamos ver se eu fixo. Deu certo? Deu. Bom, gente, tá fixado o comentário, perfeito. Bom, nós estamos aqui com umas pessoas aqui, já dá para fazer um anúncio. Flavinha me mandou uma mensagem agora há pouco, que eu acabei de ver, que ela vai estar fazendo lives diárias esta semana, deixa eu ver, a partir de hoje até sábado,
para termos mais equilíbrios nesses dias tão difíceis, tá? Então, a live da Flavinha vai acontecer de segunda a sábado, esta semana, às 23 horas. Na sequência, terminou a nossa aqui, a gente sempre termina um pouco antes das 23. Fica o convite para acompanharem com a Flavinha. Então, um momento importante esse que nós estamos vivendo no nosso país, momentos tão conturbados, momentos de uma energia tão exacerbada de vibrações densas. Então a Flavinha vai estar fazendo esse trabalho. 15 minutos, coisa rapidinha, a Flavinha está dizendo. Então 23 horas até as 23h15. Vale muito a pena, sim, entrarmos em harmonia, entrarmos em sintonia com a espiritualidade para buscarmos nos equilibrar, não deixar que a turba do mundo entre na nossa morada, certo, gente? Bom, não é o dia da live de Palavras para a Alma, mas não poderia deixar de mostrar a vocês, né, que eu já fiz até a divulgação, né? Já fiz a divulgação aí no final de semana, foi corrido, mas eu consegui fazer, né? E qual foi a grata surpresa de eu conseguir o famoso autógrafo de Ana Teresa Camasmi, nossa querida amiga. Estive no Rio de Janeiro, na sexta-feira, foi um vapt-vupt, fui na sexta, voltei no sábado, e a Ana Teresa despachou, olha só, estou precisando de advogado falando agora. Despachou não, a Ana Teresa não despacha, a Ana Teresa autografou. Ela disse assim: querido Aloísio, sem palavras para agradecer tão belo encontro. Um beijo com carinho. Ana Teresa, 21/10/22. Né? Se esse livro tinha um significado especial, ficou muito maior agora com este autógrafo de Ana Teresa. E nós vamos dar sequência, né, toda quarta-feira no estudo deste livro, Palavras para a Alma. Quarta-feira temos mais uma lição para nós refletirmos junto. Linda Mi, boa noite, seja bem-vinda. E vejam que interessante, eu pretendia apenas participar de um evento com a Ana Teresa, que ela faz o projeto de constelação, constelação familiar, participando lá com ela, né, desse evento. Tive a oportunidade de conhecer também o Júlio, que é o marido, Júlio César, que é o marido de Ana Teresa. E no dia seguinte não tinha muita coisa que fazer, a previsão de tempo era nublado com chuva, então não estava com muita previsão de nada, até que Ana Teresa, o Júlio falou: Ana Teresa, por que você não aproveita e fala para o Aloísio do evento de amanhã, que foi Jornada de Autoconhecimento, realizado pelo Centro Espírita Tarefeiros de Jesus, que é o Centro Espírita do Júlio e da Ana Teresa, né, que eles frequentam quando eles trabalham lá nesse centro, e que foi realizado no Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, no centro da capital. Então, a capital do Rio de Janeiro, claro, né? Da capital, estão confundindo quando o Rio de Janeiro era capital federal, né? Isso não. E então tivemos a oportunidade de rapidamente participar de algumas oficinas que eles desenvolveram, muito interessante, e depois tivemos que vir embora, porque o nosso voo, né, conseguimos adiantar o nosso voo, então a gente acabou indo embora, né? Martiele e Valéria, boa noite, sejam bem-vindas. E foi muito bom, foi muito gratificante, uma experiência que realmente valeu a pena, né? Eu falo isso para vocês porque, até comentei com a Clara, a gente fica assim um pouco apreensivo quando você fala de ir ao Rio de Janeiro, por conta de tudo que a mídia, né, divulga, tudo mais, e fazia mais de 20 anos que eu não ia ao Rio. Então você fica, de certa forma, apreensivo, né, receoso. Mais de 20 anos que eu não ia, falei, bom, seja o que Deus quiser, nós estamos indo por uma boa causa, a espiritualidade está junto. E aí, graças a Deus, tudo fluiu maravilhosamente bem, tranquilo, graças a Deus fomos, voltamos, também ficamos muito bem lá, bem alojados, bem instalados. Então valeu a pena mesmo, recomendo. Aqueles que tiverem a oportunidade de participar de um evento desse, vale muito a pena sim, tá? Bom, sem mais delongas, como diz não lembro quem, acho que se não me engano era o guri que falava, né, o Anderson, que costumava dizer sem mais delongas. Vamos a um tema que
tem tudo a ver conosco, né? A língua, que está no livro Escalada de Luz, e como eu sempre coloco para vocês, aqueles que tiverem interesse de receber o livro Escalada de Luz em PDF, mande para mim o seu e-mail pelo direct, que eu encaminho o PDF para vocês. Cássia, boa noite. Angélica, boa noite. Sejam bem-vindas. Depois eu dou os recados novamente. Então vamos ver o que o Jerônimo fala para nós sobre a língua. Vejam só. Vamos analisar com detalhe, porque isso tem tudo a ver conosco. Tá? A língua. As palavras de bondade que te escapam da boca são tijolos com que o engenheiro divino constrói o mundo feliz de amanhã. Toda palavra cunhada no amor e na fraternidade humana são recursos terapêuticos com que o nosso Divino Mestre Senhor pensa as chagas dos que padecem. Fala exortando ao trabalho, exaltando a educação, louvando o bem. A palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica extirpando o tumor cancerígeno do mal. Mas, ai de ti, quando transformas a língua num chicote de fogo a ferir teu irmão. A maledicência que nasce dos lábios assemelha-se a uma praga fluídica a adoecer o mundo. Da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades. Se não desejas voltar amanhã na triste reencarnação dos mudos, matricula-se na escola de Jesus para aprenderes a falar como deves e a calar na hora certa. Tati, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia, um beijo para você, um beijo para o Everton, para a Mari, sejam todos bem-vindos. Gente, aqui a gente fica... Ele faz uma exaltação, né, dos dois aspectos que nós podemos usar a língua. E eu gosto sempre de trazer às nossas reflexões uma frase muito oportuna que eu vi numa delegacia de polícia. No lugar que você jamais poderia imaginar de ver uma frase de tamanho efeito, que dizia assim: antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Pense, reflita, porque depois que nós falarmos, não tem mais volta. Como diz o nosso amigo Ari, além da palavra proferida, da oportunidade perdida e da flecha lançada, a pasta do tubo de dente também, depois de que você apertou, não tem mais como retornar. Então aqui nós estamos falando da palavra. É quando a gente utiliza o dom da fala. A fala por meio da nossa língua. E não só hoje em dia a gente se expressa por meio da língua, nós podemos nos expressar e ferir muito mais por palavras escritas, por olhares, olhar de desdém, de reprovação. Então, cuidado com esse instrumento maravilhoso que nós temos na língua. Cuidado, porque amanhã depois podemos nos arrepender amargamente por um veneno que nós lançarmos. Que a nossa língua seja de instrumento para abençoar, para engrandecer as pessoas, para procurar o lado positivo de toda criatura. Porque por mais enraizada no mal, aquela criatura ainda traz algo de bom. Para uma mãe, o pior criminoso sempre é o seu filho querido. Então nós precisamos tomar devido cuidado com a nossa língua, com o instrumento que nós utilizamos, da forma como nós utilizamos. Porque nós podemos usar as palavras para que a gente eleve as pessoas, não é?
Ah, Silvia, é verdade. Às vezes um tapa dói menos do que as palavras lançadas. Sim. Quando a pessoa usa a fala, né, utiliza-se da língua para falar, para depreciar, para macular a imagem daquela pessoa, isso dói muito, fica preso dentro do nosso coração. Então, que nós aprendamos a usar a língua de uma forma equilibrada, que a gente pense 10 vezes antes de fazer um comentário. E hoje em dia nós precisamos tomar muito mais cuidado com o que a gente fala, com o que a gente escreve. Porque vejam, uma simples palavra fora de um contexto pode ter duplo significado. Por exemplo, se eu usasse a palavra manga. Se eu falo manga pura e simplesmente, uns vão pensar na manga de camisa, outros na manga fruta. Por outro lado, se a gente pegasse aquela passagem do Evangelho também, que é mais fácil um rico entrar um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, essa frase é recheada de significados. É muito mais profundo do que uma explicação simples como essa que Jesus passou. Então, é importante que a gente utilize a nossa língua com detalhes positivos e que venham agregar. Eu gostaria de fazer a leitura inversa agora, porque eu acho que é sempre bom nós terminarmos de uma forma positiva, construtiva, certo? Olha só o que o Jerônimo coloca aqui. Deixa eu ver o que a Adriana está falando. Quando ajudam as palavras de incentivo, poucas pessoas falam das qualidades do próximo. E isso é fundamental. Verdade, viu? Bom, é o seguinte, vamos então de trás para frente, que eu acho que terminar de uma forma positiva a mensagem sempre bom, né? Da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Olha só, nossa palavra invigilante. O que está lá no Evangelho? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar o quê? Principalmente aonde? O nosso pensamento. É lá no nosso pensamento a origem do que tudo reflete depois. Por meio do meu pensamento, eu acabo fazendo uso da fala. Perdão, gente. Eu faço uso da fala e depois da fala a ação. Então, o local de vigiarmos é os nossos pensamentos. Por isso que ele coloca, da palavra invigilante decorre a ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. Não, está funcionando normal, Bárbara, porque eu estou vendo aqui no meu, aqui está tranquilo. Deve ser a internet sua aí com a chuva mesmo. Normalmente quando chove dificulta bem as conexões. Tá normal, viu? Lourdes, querida, Lourdinha, boa noite, seja bem-vinda. Né? Seja bem-vinda, querida, gratidão pela sua presença. Então vamos pensar, né, como eu estava dizendo, desse recurso magnífico que nós temos, que é a nossa língua. Utilizarmos a língua de maneira vigilante, para que, como ele diz aqui, da palavra invigilante decorre ruína de lares, pessoas e comunidades inteiras. A pessoa vem e faz uma fofoca. Olha, vou falar, teu marido não sei o quê, tua mulher, teu filho não sei o quê. Fofoca não serve para nada. Carol, boa noite, querida, seja bem-vinda. Olha, aliás, Jerônimo utiliza uma frase muito importante. Ele diz assim: se queres a tua paz e a paz do outro também, aprende com este conselho, não fales mal de ninguém. E agora ele vai trazer para nós uma reflexão muito oportuna. Diz assim: se não desejas voltar amanhã na triste reencarnação dos mudos, matricula-se na escola de Jesus para aprenderes a falar como deves e a calar na hora certa. Bom, quer dizer que toda pessoa que vem com esse traço por conta
de uma deficiência da fala tem algum problema de reencarnação? Não necessariamente. Já expliquei para vocês que as coisas, em termos de doutrina espírita, não é assim que funciona. Não é 2 mais 2 para dizer que são 4. 4 pode ser 2 mais 2, 3 mais 1, 100 menos 96, pode ser uma infinidade de coisas. Então não significa. Então não caio nessa roubada, gente, dizer, aconteceu isso porque em outra existência foi aquilo outro. Eu estou cansado de ver gente fazendo previsões absurdas. Quem sabe a origem das situações? Só Deus. Só Deus que sabe a origem de todos os males. E nem sempre aquela situação vem com uma questão de expiação, de erro, às vezes com questão de uma prova, não só para a pessoa, para o familiar. Então é um espectro amplo. Não dá para você trabalhar na superfície, não. Fazer tábula rasa de todas as explicações. Fulano nasceu assim, então significa que em outra vida ele fez isso. Não tem nada a ver, tá? Não é assim que funciona. Eu estou falando, gente, porque eu já ouvi pessoas que não tiveram a mínima humanidade, a mínima caridade para com a outra pessoa. Viu a pessoa com uma situação tão difícil e fala assim, olha, chegaram para uma pessoa, comentou comigo assim, olha, eu fui numa casa aí religiosa, uma casa espírita, sei lá qual que era, falaram assim, que se eu não me desenvolver a minha mediunidade até o dia 20 agora desse mês, que eu vou morrer. Gente, olha cada absurdo. Outros falaram assim, olha, você não se dá bem na tua profissão porque em outra encarnação passada você usou mal a tua profissão. Gente, não tem nada a ver com isso. Nós temos o nosso livre-arbítrio, existe uma série de situações muito mais amplas e complexas do que a gente vai poder, nivelar por baixo a questão. Não é assim que funciona, deixo bem claro. Então, se alguém falar alguma besteira para qualquer um de vocês ouvirem isso, falo, tá, obrigado pela sua observação, mas eu tenho a minha fé aqui. Deixa eu ver aqui, Adriana. Também creio nisso, cada caso é um caso, somos individualidades, cada um tem as suas necessidades, sem dúvida, sem dúvida. Gente, por exemplo, o próprio Jerônimo Mendonça, ele veio nessa prova por uma questão de um resgate, que ele mesmo sabia, mas ele mesmo que pediu isso, para que ele tivesse condição de evoluir mais rapidamente. E salvo engano, isso eu não tenho tão certeza para afirmar, mas um confrade nosso aqui, o Roberto, chegou a comentar que ele teria pedido inclusive para vir mudo. A espiritualidade falou, não, de forma alguma, você vai utilizar a sua voz e o seu raciocínio para pregar o evangelho. Então as coisas são muito mais amplas do que a gente pode nivelar por baixo. Tá? Então, olha, ele está fazendo uma colocação muito, nesse caso aqui o Jerônimo faz de uma forma bem clara, bem simplista. Se você não deseja amanhã voltar na triste reencarnação dos mudos, matricula-se na escola de Jesus, para aprenderes a falar como deves e calar na hora certa. Nós somos senhores dos nossos pensamentos, mas somos escravos das nossas palavras. Olha só, nós conseguimos, enquanto está no nosso pensamento, eu posso controlar do jeito que eu quiser aquilo. Eu posso falar A ou eu posso falar Z. Quer dizer, na minha cabeça eu posso pensar A ou pensar Z. Mas a partir do momento que eu falo X, por exemplo, não dá mais para eu falar A ou Z. A questão já mudou de figura. Então, cuidado com as nossas palavras, que uma vez proferida não tem como voltar, E ele vai dizer da maledicência, olha só. Luciane, boa noite, seja bem-vinda. Essa escola de Jesus e como a gente precisa, é verdade, com certeza. E a escola de Jesus é o nosso evangelho. O evangelho espírita, o evangélico católico, o evangelho não tem o evangelho daquela segmento. Nós seguimos o evangelho segundo o espiritismo, uma questão de didática, por seguirmos a doutrina espírita, mas não necessariamente. Pessoas que não são espíritas podem e devem fazer o culto do evangelho no lar com a Bíblia, perfeitamente.
fazer a leitura uma vez por semana, fazer uma prece, orar um terço, por que não? Dentro da sua fé, dentro da sua religiosidade, tudo normal. Olha só, a maledicência que nasce dos lábios assemelha-se a uma praga fluídica a adoecer o mundo. E naquela parte da maledicência tem a linguagem, a história de Sócrates, dos 3 crivos, não é? Quando um discípulo esbaforido chegou a Sócrates, falou: Sócrates, eu tenho algo muito sério, muito grave para te dizer. E o filósofo estava ali, tranquilo, sereno, e falou assim: bom dia, boa tarde, meu amigo, qual é a situação que te aflige? Preciso te contar uma coisa muito, muito séria, muito grave que aconteceu. Vieram me falar, espera um pouquinho, antes de você me dizer, você já passou essa situação pelos 3 crivos? Como assim 3 crivos? Vamos lá, o primeiro dele. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Você tem absolutamente certeza do que você vai me dizer é verdade? Não, certeza eu não tenho. É que me falaram e a pessoa que me falou é uma pessoa séria, então eu acredito que seja verdade, mas eu não tenho certeza que seja verdade. Bom, vá lá. Pensarmos então, se não é verdade, vamos passar então pelo segundo crivo. O que você tem a me dizer é bom? Bom? Não, muito pelo contrário, não tem nada de bom nisso. É muito ruim, é muito sério, é irritante. Bom, tá. Se você não tem certeza se é verdade e nem tão pouco bom, vamos então passar pelo terceiro e último crivo, o crivo da utilidade. Aquilo que você vai me dizer é útil de ser passado para alguém? O discípulo pensou, não vejo utilidade nenhuma. Aí Sócrates arremata a lição da maledicência dizendo: então, meu querido amigo, se o que você vai me dizer não é verdade, tão pouco bom e muito menos útil de ser passado a alguém, melhor que você se cale e siga em frente. Não me fale nada. A Lourdinha está dizendo que passou muitos anos fazendo o Evangelho no Lar com a Bíblia. Perfeitamente. Não tem nenhum inconveniente, muito pelo contrário, né? Então vejam, a lição de Sócrates sobre a maledicência. Então a gente tem que estar sempre atento, né? E espírita não faz fofoca, hein, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Espírita, né, de carteirinha não faz fofoca. Só faz comentário superficial sobre determinada situação, né, gente? É mais ou menos assim, né? Não é fofoca. É só um comentário, né? É uma crítica construtiva a respeito de tal pessoa. Então não é crítica construtiva, né? Então não é crítica construtiva. É um comentário sem maldade, sem malícia nenhuma. É uma conversa fraterna, né, Dani? É verdade. Vamos aí fazer uma reunião aí para falar, comentar assim, fazer um bate-papo sobre a vida de alguém. A gente não tem tempo nem para cuidar da nossa, quer cuidar do outro, né? Bom, agora que nós já falamos dos aspectos não positivos, né? Os aspectos não positivos, usar sempre a palavra positiva no inverso, né? O inverso em vez de falar palavras negativas, né? Vamos usar palavras não positivas. Agora vamos ver os lados positivos. E também não julga de forma alguma, né, Flavinha? Somos rápidos para julgar. Vestir a camisa do outro, andar, calçar o sapato do outro, nossa, ninguém quer. Mas falar da vida dele, você viu fulano? Olha só, hein? Eu, hein? Longe de mim fazer qualquer comentário ou julgamento, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Bom, então vamos agora aos aspectos positivos da palavra, do uso construtivo da nossa língua, né? O que nós temos que usar daqui para frente. As palavras de bondade que te escapam da boca são tijolos com que o engenheiro divino constrói o mundo feliz de amanhã. Quem que é o engenheiro divino? Deus, o nosso Pai de amor e de bondade. Então, quando nós utilizamos... Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Quando nós utilizamos palavras de bondade, palavras amorosas,
nós entramos numa energia poderosa, uma energia do bem, uma energia que agrega, né? Energia que agrega. Então essas palavras são como elementos, tijolos fluídicos que Deus utiliza para quê? Para construir o mundo feliz de amanhã. Onde nós vamos habitar? Quem são as nossas companhias espirituais? Eu adoro fazer uma conversa fraterna sobre a vida de alguém. Olha só, né? Quem que vocês acham que eu vou trazer na minha companhia? Espíritos da mais alta elevação espiritual, né? Aquela conversa fraterna, amiga, querida, sobre a vida de alguém. Isso é um comentáriozinho sem nenhuma dose de pimenta. Não, né? Aí que companhia espiritual nós vamos ter? Aliás, tem um ditado que fala assim, né? No mundo nosso encarnado. Dize-me com quem andas, que eu direi quem és. Para nós que conhecemos um pouquinho da doutrina espírita, nós podemos dizer assim: dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então, se nós quisermos ter a companhia de irmãozinhos que adoram uma fofoquinha, uma maledicência, o que a gente vai trazer? Vai trazer a companhia de espíritos mesmos afins. Poxa, é tão natural isso, gente, é a lei de afinidade. Vejam como são os nossos amigos. Vamos pensar uma coisa mais, vamos falar uma questão de esportes, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que gosto, eu, por exemplo, particularmente, eu gosto muito de corridas, né, tudo mais, corridas de rua. Mas eu não tenho afinidade nenhuma, vamos supor, com o futebol. Né? O que me atrapalha ali, o problema do futebol é acertar a bola no gol e conseguir passar pelas pessoas que estão lá. Já joguei futebol lá muito pequeno, mas nem sirvo para jogar. Então, as companhias que eu vou procurar, pessoas que gostam do mesmo tipo de esporte que eu. Agora, as pessoas que gostam do futebol vão ter amigos que gostam de futebol, que vão jogar futebol, que falam de futebol. Isso é uma questão de afinidade, de amizade. Se nós temos aqui no nosso mundo encarnado as pessoas que se agregam por afinidades de gostos, obviamente nós vamos também trazer a nossa companhia amigos espirituais com a mesma afinidade. Porque quando a gente desencarna, nós nos tornamos santos. Ninguém vira santo porque desencarnou. Ninguém vira espírito de luz evoluído. Nada disso. Nilceia chegou, boa noite, seja bem-vinda. O problema era a bola. E os outros jogadores, né? Não, eu não torço para time nenhum. Nem para a Ferroviária aqui, que é de Araraquara, eu torço, tá? Então, o problema meu de futebol não tem problema nenhum. Aliás, por falar de futebol, gente, já que a Bárbara tocou no assunto, eu trabalhava com uma amiga que era São Paulina roxa, assim, né? Ela adorava, ela era primeiro, era Rogério Ceni e depois era o São Paulo, mas, né? E uma vez, né, a gente começou a fazer umas brincadeiras assim e tal, na época, sei lá, que o Corinthians estava indo bem naquela época, e a gente começou, né, dar um pouco de pilha, né? Aí ela falou assim: olha, Luiz, eu vou falar uma coisa para mim. Eu sei que você não torce para time nenhum, que você está fazendo esse tipo de coisa com brincadeira, mas eu já briguei até com a minha avó por conta do São Paulo, né? Por conta do futebol. E a minha avó, eu amo dela de paixão, mas eu briguei com a minha avó. Aí ela falou assim: eu sei que você não fala nada disso, mas eu vou falar para você, ó, fim de semana aí vai ter o jogo do Corinthians e o São Paulo, né? Então, eu vou falar para você, não fala brincadeira que eu vou brigar com você. Então, eu falei, então tá bom, né? A gente não brinca mais, porque eu estava falando, eu não torcia para time nenhum, né? A gente falava mais só para fazer brincadeira mesmo, né? Ainda mais eu, né? Que não tinha nada a ver com isso. Eu eu jogava lenha na fogueira, né? Olha só também, é um lado errado, né? É um lado errado, porque você sabe que a pessoa não gosta, você fica pondo lenha na fogueira. Faz parte da maledicência também, né? Simples assim, ó. Fiz uma reflexão lá do passado. Toda palavra cunhada no amor e na fraternidade são recursos terapêuticos com que o nosso Divino Mestre Senhor pensa as chagas dos que padecem. A Flavinha está dizendo, sua opinião, que os torcedores têm colônia espiritual.
E aqueles que brigam não se elevam, não. Flavinha, não sei se tem coluna espiritual de torcedor de time de futebol, não, mas sei lá. Vai ter espíritos afins com certeza, né? Mas lembrando então aqui, ó, toda palavra cunhada no amor e na fraternidade são recursos terapêuticos que Deus, né, que o nosso divino mestre Senhor, pensa as chagas dos que padeces. Eu vou queimar no mármore do inferno. Will, fazer o quê, né? Já fiz, né? Tem que fazer minha culpa aqui. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Mas eu falo assim, não, a gente tem que fazer a minha culpa aqui também, né? Porque a gente tem que fazer as nossas análises, né? Do que já fizemos, né? Do que já erramos, e a gente continua errando um monte de vezes, viu? Não pensem nisso, não. Quando ele coloca aqui, pensa as chagas dos que padecem, vocês lembram da passagem do bom samaritano? Quando, né, aquele que caiu nas mãos dos salteadores, que aconteceu? Fala lá que ele pensou as feridas. Pensar não é no sentido do pensamento, mas cuidou das feridas. Então as palavras, né, a gente precisa saber bem empregar, né? Porque fala aqui que o Jerônimo ouviu a palavra assim, que Deus pensa as chagas dos que padecem, né? Então curam as chagas daqueles que padecem. Quando nós utilizamos nossa palavra com amor, com fraternidade, nós emitimos vibrações positivas que Deus vai utilizar para ajudar aquelas pessoas que padecem, né? Outra frase importante, ó. Fala exortando ao trabalho, exaltando a educação, louvando o bem. Olha só, falar exortando o trabalho. A gente tem que sempre, de preferência, fazer um elogio sincero a respeito de alguma pessoa ou situação que você está vendo. Se a gente tiver que fazer uma crítica, vamos analisar se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa, se a gente não agiria de forma igual ou pior, antes da gente criticar. Mas se você puder, deve sim elogiar o trabalho de alguém, né? E tira o teu ranço, né? Aquele peso que a gente traz muitas vezes enraizado dentro da gente, do preconceito, daquele dia que você não teve legal, por um monte de situação assim, né? Vamos despir dessas situações que fazem mal para a gente, né? Deixa eu ver o que a Lourdinha colocou. Receba uma chuva de pétalas de rosa, de lírios para perfumar suas vidas. Beijos, abraços de paz e luz, vou dormir e trabalhar na espiritualidade. Lourdinha querida, gratidão, as suas vibrações são de muita paz, de muito amor. Aqueles que gostam de uma vibração positiva, sigam no canal da nossa querida Lourdinha, que ela faz sempre vibrações, normalmente sempre 5h30, 6 horas, junto com o Lourenço, normalmente. Lourdinha querida, gratidão pela sua presença. Devolvemos para vocês todas essas chuvas de rosas, de lírios. Um beijo grande no seu coração, querida. Gratidão mesmo, gratidão pela presença. O João agora se afastou das redes sociais, agora está vivendo uma vida mais evangélica, cuidando da sua reforma íntima, né? Vivi, boa noite. Viviane, boa noite, querida. Seja bem-vinda, gratidão pela presença. Viviane esteve conosco, participando na sexta-feira lá, junto com a nossa querida Ana Tereza. Que bom te ver aqui, seja bem-vinda, gratidão. Venha sempre, viu? Sempre às 22 horas, segunda, terça e quarta, tá? Gratidão, querida. Beijo grande no seu coração. Continuando aqui o nosso bate-papo, né? A palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica extirpando o tumor cancerígeno do mal. Mas ai de ti quando transformas a língua num chicote de fogo a ferir o teu irmão. Claro que eu lembrei, foi muito bom participar com você, viu? Gratidão pela sua presença. É uma pessoa muito querida, Viviane, aí, que a gente conheceu, né? Na última sexta-feira. Foi muito bom estarmos juntos lá. Bom,
palavra de luz equivale a uma cirurgia fluídica extirpando o tumor cancerígeno do mal. Olha só que coisa legal, gente. Lembram das nossas bênçãos? Você falava assim, bença pai, bença mãe, bença avô, né? Os meus avós, principalmente maternos, a gente tinha por hábito ter que pedir a bênção deles. O paterno nem tanto, né? Mas era assim, bença avô, bença avó, Deus te abençoe. Né? A bênção de um antepassado nosso traz luz ao nosso coração. Da mesma forma, quando a pessoa utiliza a palavra não para abençoar, para mais amaldiçoar, ela carrega energias densas, deletérias, que se a pessoa não tiver com a sua energia equilibrada, vai atingir a sua energia interior. Então, que nós utilizemos palavras de luz, palavras o centro espírita, deixa eu te falar, a Viviane foi num outro centro, foi no evento com a Ana Teresa, tá? A atividade que eu participei foi do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, tá? Eu posso te passar o endereço deles lá, fica eu não vou lembrar o nome agora da rua, mas fica ali na região do Botafogo, tá, Ari? Eu posso te passar o endereço lá, e aí você segue o link deles lá, que vale muito a pena lá, tá bom? Então vamos procurar utilizar palavras de luz, para que a gente consiga utilizar a nossa palavra de uma forma positiva, que você possa usar a palavra para elucidar as boas questões. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Para você, que a gente possa utilizar as palavras. Mena Barreto, obrigado, é isso mesmo, Mena Barreto. Rua Mena Barreto, a Flavinha também eu já tinha passado para ela. Eu não lembro o número, depois se você quiser passar o número também, fiquem à vontade. Mena Barreto, em Botafogo. O Ari era da região ali por perto, dá para ir tranquilo. Então, gente, utilizarmos a nossa língua com discernimento. E a nossa língua hoje em dia, ela se transmudou, né, em 2 polegares, não é mesmo? 2 polegares. Então, cuidado com o que a gente passa, cuidado com o que a gente transmite. A Flavinha vai fazer agora às 23 horas, vibrações de segunda até Mena Barreto 110, aí tá vendo, Ari? Ó? Não preciso nem te passar, tá? A Flavinha e a Viviane passaram certinho, ao mesmo tempo. Olha, a Flavinha vai fazer a partir de agora, de hoje, até sábado às 23 horas, lives de 15 minutos fazendo vibrações por esse momento que nós estamos passando. A gente tem que tomar cuidado. Nós estamos no mundo, mas não podemos deixar que as energias deletérias do mundo façam morada em nosso coração. De nada adianta participar aqui de uma live, sair da live e pregar a mão, pregar a boca, não falar mal de um, falar mal do outro, não sei o que lá. De nada adianta eu fazer um tratamento espiritual e na casa espírita e continuar fazendo um monte de coisa que eu faço. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então, utilizarmos a nossa fala e a nossa escrita, sobretudo nos dias atuais, com discernimento. Utilizarmos com clareza, para agregar, para construir e não para destruir. Amigos, agora nós vamos fazer as nossas vibrações, que já são 15 para as 11, né? Temos que terminar, que a Flavinha vai fazer a live daqui a pouco, não por isso, mas que já está na hora mesmo. Deixa eu achar aqui a nossa melodia, para que a gente possa também sintonizar. Na quarta-feira teremos então mais uma live do Palavras para a Alma, e amanhã temos uma outra live do Jerônimo, né? Que vai ser Nunca é Tarde, perdão, gente. Nunca é tarde.
Olha, esse centro da Ana Teresa e do Júlio lá, eu recomendo de olhos fechados. Eu não conheci, mas só o trabalho que eles fizeram no sábado dispensa qualquer apresentação. Tá? Deixa eu achar aqui onde está nossa música aqui para a gente fazer as nossas vibrações. Aqueles que tiverem, né, podem colocar o copo com água, pedir a espiritualidade que possa auxiliar, né, nas vibrações que a mãe da nossa querida Bárbara, Margarida Maria Sabino Mota, tá? Além de todas as pessoas que nós já temos aqui, a mãe da nossa querida amiga Bárbara, tá bom, gente? Então vamos abrir aqui as nossas vibrações. Margarida Maria Sabino Mota. Vou até anotar aqui, também para ficar na nossa... Perfeito. Agora então vamos às nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convidamos então a todos neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, entrarmos em sintonia com o nosso anjo de guarda, com os nossos protetores espirituais, sintonizarmos a doce figura do nosso Mestre Jesus, que estando ao nosso lado, como ele disse, pode abençoar a cada um de nós que está aqui no momento, nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoa-nos, Mestre, abençoa os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, que necessitam de uma ajuda, de um amparo, de um socorro espiritual. Mentalize aquele irmão que está no hospital ou em seu lar, aquele que partiu para o plano espiritual, que ele possa ser amparado, que ele possa ser socorrido e também trazendo socorro ilimitivo para aqueles que aqui ficaram. Mestre querido, queremos pedir por todas as pessoas cujos nomes estão abertos aqui na tela, em especial pela mãe da nossa querida amiga Bárbara, Margarida Maria Sabino Mota, e por todas as pessoas que já nos pediram preces e vibrações. Na certeza que a espiritualidade querida está amparando e abençoando a cada um deles. Vamos lembrar daqueles que perambulam pelas ruas, desprovido de um lar, de um teto, irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, ou abandonados em asilos, prisões, orfanatos. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos. E rogando à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, derramando sobre ela o bálsamo, o remédio necessário para o nosso reequilíbrio. E rogando ainda, sobretudo, pela nossa pátria, que o amor, a fraternidade, estampado do Cruzeiro Sul, na bandeira de Ismael, derrame bênçãos de luz no nosso país. E agradecidos pela oportunidade, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Com certeza, Cássia, com certeza vai receber as energias, todos, né, que a gente já estão em nossos pensamentos. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Convido para estarem aqui conosco amanhã às 22 horas e daqui a pouco às 23 horas na live com a Flavinha, desejando, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.